Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do CHAP. E neste mês de abril, mês em que se comemora o Mês Mundial da Saúde, trazemos um tema super importante, a hipertensão e como os seus hormônios e o seu coração estão conectados. Lembrando, esse episódio é em parceria com a Clivale Mais, uma clínica referência em saúde, com mais de 45 especialidades médicas, além de exames laboratoriais e de imagens. Você encontra a Clivale Mais no Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia, os principais centros comerciais de Salvador e Lauro de Freitas, garantindo praticidade e fácil acesso à saúde para você. E para esse bate-papo, é claro que eu não poderia estar sozinha. Aqui ao meu lado, a endocrinologista doutora Thaís Helena, seja muito bem-vinda, e também o cardiologista doutor André Serravalli, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do CHAP. Muito obrigado, né? Eu fiquei muito feliz, na verdade, de poder participar hoje desse podcast, porque é um tema que está em voga hoje, né? A questão dos hormônios, da saúde cardiovascular. A gente já sabe que realmente a doença cardiovascular é a principal doença, vamos dizer assim. Claro que eu estou puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, mas é a doença que mais mata no mundo, então realmente é uma doença que a gente tem diversos fatores de risco relacionados e a gente precisa, no mês mundial da saúde, estar, obviamente, falando sobre o coração. E estou ao lado de minha colega, minha amiga, e a gente compartilha muitos pacientes, então eu fico feliz de poder estar aqui hoje para fazer esse bate-papo e explicar um pouquinho justamente como a gente deve encarar os hormônios, a hipertensão e a saúde cardiovascular. Também é um prazer estar com vocês e falar desse assunto tão importante, né? Que é a saúde, a prevenção de doenças e os hormônios, né, têm uma relação total com o coração. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Para começar o nosso bate-papo, eu quero saber, existe uma relação direta entre os problemas hormonais e as doenças do coração e como é que isso acontece? Eu vou começar falando aqui. Existe uma relação que é uma relação conhecida já há muitos anos, né, sobre a questão hormonal e a saúde cardiovascular. Assim, isso, vamos dizer assim, em primeira instância, né, o que é que começou a se falar sobre isso é com a questão hormonal da mulher e a saúde cardiovascular. Os primeiros estudos foram sempre relacionando a mulher, principalmente na pós-menopausa, e a saúde cardiovascular. A gente sabe que a mulher, quando ela perde o efeito protetor dos hormônios, que é o estrógeno, né, que ele tem um efeito protetor nos vasos, a gente começa a ter uma maior incidência das doenças cardiovasculares. Então, esse é o ponto-chave, assim, que a gente tem diversos estudos nessa área, comentando sobre o efeito da proteção hormonal na mulher e as doenças cardiovasculares. Lembrar que a doença cardiovascular, a maioria delas é causada pelo vaso, de fato, né? É o vaso que chega ali ao coração, irriga o músculo cardíaco. Se ele tem algum problema, esse fluxo de sangue é interrompido e termina que aí vem o tão conhecido infarto, né? Então, a gente tem essa relação, sim. A gente sabe que a mulher, antes da menopausa, ela tem menos eventos cardiovasculares do que o homem. E a gente sabe que na pós-menopausa, esse número vai se inverter, porque a mulher perde essa proteção que seria ali o estrógeno. Isso, e doutora Thaís? Pronto. Doutor André tocou num ponto muito interessante, né? A relação do estrógeno com a saúde cardiovascular. E hoje os estudos, eles vêm mostrando os benefícios da reposição hormonal nessa mulher. Então existia muito preconceito, né, sobre reposição hormonal e risco de câncer de mama. E hoje os estudos mostram os benefícios dessa reposição, da prevenção de saúde cardiovascular, de saúde óssea. E falando em hormônios, a gente também tem que tocar em outros hormônios, né? Então a insulina. A insulina, ela é um hormônio muito importante que ajuda o coração a utilizar a glicose como fonte de energia, aumentando o fluxo coronariano, tendo uma ação anti-inflamatória, anti-apoptótica. E quando o paciente, e aí eu vou falar de um outro ponto muito importante, e são pacientes em comum que têm obesidade, né? Aquele paciente que vem ganhando peso, com sobrepeso, obesidade, o que ele acontece? Uma resistência insulínica. E essa resistência aumenta os níveis de glicemia e se perde a proteção que tinha desse vaso. Então tem um estresse oxidativo, tem formação de radicais livres, e aí forma-se placas de gordura nas artérias, aumentando o risco, né, dessa placa se romper e risco de infarto, risco de AVC.
E não podia deixar de falar também da tireoide, né? A tireoide é a queridinha da endócrina. Os hormônios tireoidianos, elas têm um impacto muito importante na saúde cardiovascular, porque controla a frequência cardíaca, força de contração, pressão arterial. Então, quando a gente tem uma tireoide que está trabalhando muito rápido, a gente aumenta o risco de taquicardia, de arritmias, como fibrilação atrial, né? Aumenta o risco de alguns eventos cardiovasculares também. E quando a tireoide também está trabalhando lentamente, né, que a gente chama de hipotireoidismo, isso gera bradicardia, pode aumentar o colesterol ruim, que é o LDL, pode até em casos graves gerar insuficiência cardíaca. É isso. E, doutora, Eu quero quer pontuar mais alguma coisa? complementar aqui, na verdade, porque esse tema eu acho que a gente não pode abordar, a gente, né, nós que somos médicos especialistas e trabalhamos no dia a dia com pacientes com doença cardiovascular, diabetes, enfim, isso é o nosso dia a dia. Porém, a gente está vivendo agora uma era hormonal, né? A gente está vivendo alguns profissionais médicos, enfim, que estão trazendo o hormônio como a solução de tudo, o hormônio exógeno, né? O hormônio que não é produzido pelo nosso próprio organismo, seria aquele hormônio que a gente toma. E isso é um problema, né? Eu acho que é um ponto que a gente precisa tocar sempre. A gente, assim, nós estamos aqui hoje nesse bate-papo com um endocrinologista, com um cardiologista. Então, a gente, resumindo uma formação, são 10, 12 anos de formação para que a gente esteja aqui com esse título, né? Não são muitos anos de estudo, muita coisa. E hoje em dia a medicina tem se banalizado muito, então eu fiquei feliz de participar hoje justamente para tocar nesse ponto, que essa coisa do hormônio indiscriminado que está se usando, pacientes jovens, 20, 30 anos, que não tem indicação nenhuma de fazer reposição hormonal e estão usando, e na verdade a gente está trazendo um problema para os nossos pacientes, né? E eu vivo esse problema todo dia, a doutora Thaís deve viver todo dia, porque eu atendo pacientes que não têm indicação nenhuma de reposição hormonal, e a gente eles começam a usar, vamos dizer assim, o efeito mais palpável, né, de uma reposição hormonal indiscriminada, é o aumento logo do colesterol. A gente tem um desequilíbrio do metabolismo lipídico, onde a gente leva o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, para níveis muito altos, e isso acelera o processo que a doutora Thaís falou aqui, que é esse processo da aterogênese. A aterogênese é a deposição de gordura dentro do vaso, que é o início das doenças cardiovasculares. Então, hoje eu tenho um exemplo dessa semana, que eu atendi uma paciente de 29 anos, já vinha usando gestrinona, testosterona, enfim, e quando eu pedi ali, fiz um screen, uma avaliação dela de risco cardiovascular, como ela vinha usando esses hormônios, eu pedi a ela um Doppler de carótidas. E ela já tinha uma placa de gordura na carótida de 30% do vaso. Então, assim, isso não é comum a gente ver no indivíduo normal, de 30 anos e tal. Sim. Então, com certeza, isso tem a ver com essa reposição hormonal. O LDL, que vou dizer a você que o normal, o ideal ali abaixo de 100, mais ou menos, 130, o dela estava 312. Então, assim, você vê que a gente, como não é um efeito agudo, então o paciente que está com colesterol alto, ele não sente nada. Essa plaquinha de gordura de 20, 30% não vai dar nenhum sintoma a ele. Aí no dia que ele tiver um problema daqui a 5, 10 anos, não sei o que foi, a gente sabe o que foi, né? Então, a gente precisa hoje ter muito cuidado com isso. Então, eu falo aqui, como esse podcast é muito para falar com os pacientes, eu falo, tenham cuidado, procurem saber quem é esse médico que está lhe prescrevendo isso, quando for, se realmente existir uma indicação de reposição hormonal, quem é a melhor pessoa para falar de hormônio não sou eu, não é a doutora Thaís. Então, vá no endocrinologista, converse com ele. Se tiver indicação, ela vai fazer a reposição, mas vai fazer uma reposição de uma maneira controlada. Você, se está fazendo reposição hormonal, precisa estar indo no cardiologista, porque a gente tem que estar acompanhando se está fazendo aterogênese, se tem placa de gordura, se não tem, como é que está seu perfil lipídico e tal. Então, se você tiver uma indicação de fato, mesmo assim, você precisa estar ali acompanhando, porque a gente não está dando... A gente tem que dar um remédio para melhorar a saúde do paciente. Se a gente fizer algo que está piorando, na verdade, isso é um desserviço à nossa profissão e ao nosso paciente, né? Então, eu queria tocar nesse assunto, porque a gente precisa fazer reposição hormonal quando há indicação. E aí eu vou passar a bola para a doutora Thaís, para ela dizer assim, quais são, principalmente
quesito, né, que é vamos dizer, nesse assunto, né, que é a reposição hormonal em pacientes jovens. Quando é que se encaixa uma reposição hormonal em paciente jovem? Eu acho que isso é algo... Eu achei interessante esse ponto, né, que o doutor André tocou, sobre a questão do uso indiscriminado de hormônios, né? Então, às vezes, o paciente vem para mim, já jovem, já em uso há vários anos, né? Porque o professor da academia indicou, o colega indicou, sem nenhuma orientação médica, já com consequências, né? Com comprometimento da questão cardiovascular, da questão do colesterol, já um fígado comprometido também, e usam, assim, semanalmente, sem nenhum controle, apenas com objetivos estéticos. Então, ter cuidado com isso, né? Procurar um profissional, né, com formação, avaliando se esse profissional tem um título de especialista, tem realmente uma formação que ele vai avaliar de forma correta a indicação. A gente indica quando há deficiência, tá? Então, numa mulher, no caso, num período de perimenopausa, hoje as mulheres estão entrando na menopausa muito mais precocemente, né? A gente fala de uma menopausa precoce antes dos 40 anos. Então, nesses casos em que são mulheres sintomáticas, né, que tem aquelas queixas de fogacho, diminuição da libido, secura vaginal, e que você vê nos exames, né, uma queda de estradiol, de progesterona, uma elevação, já começando uma elevação de FSH e LH, ou às vezes a gente nem tem alteração laboratorial ainda tão importante, mas aquela mulher sintomática tem indicação de reposição. E a gente inicia com reposição normalmente da progesterona e depois do estrógeno, né, alguns a gente vai simultaneamente já iniciar, e a testosterona fica para último plano. Tá? Então, essas queixas da mulher, muitas mulheres chegam, doutora, eu tenho diminuição da libido, a testosterona no exame de sangue está muito baixa. Primeiro, que a mulher, a gente nem deve dosar de frequência a testosterona numa mulher jovem, porque de acordo com o ciclo menstrual, essa testosterona vai dar baixa mesmo. Sim. É esperado que a mulher tenha uma testosterona baixa. Então, assim, não é válido baseado nisso. Então, a gente, numa mulher, no período de perimenopausa, ou já pós-menopausa, tem indicação dos hormônios estrógeno e progesterona da gente repor. E a testosterona naquela mulher que mesmo assim tem queixas, a gente iniciar a testosterona, só que normalmente a reposição na mulher é um pouquinho diferente da no homem, né? A testosterona ela é via transdérmica, na forma de gel, em porcentagens bem baixinhas, e a gente vai muito mais baseado na melhora de sintomas do que do valor na testosterona no exame de sangue, né? Então, cuidado, às vezes eu pego mulheres usando hormônios, tô usando moxandrolona, tô usando vários outros tipos de hormônios injetáveis que não é indicado na mulher, apenas com fins estéticos. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, fica um alerta para os pacientes. Às vezes eles veem um ganho de massa muscular, uma resposta rápida, acham aquilo bonito, acham que estão saudáveis, mas não estão saudáveis. Então tem que ter bem cuidado em relação a isso. Então fica aí o alerta dos doutores para essa reposição hormonal sem uma indicação médica. É muito importante se atentar a isso para você acabar não se prejudicando. E voltando para a hipertensão, doutor, é conhecida como uma doença silenciosa. Você estava falando justamente de que as pessoas não dão muita atenção para aquelas plaquinhas, só vão notar muito tempo depois. E eu queria saber quais são esses sinais que costumam ignorar no dia a dia e que é bom ficar atento até para poder procurar um especialista. Certo. Existe um grande mito na sociedade, né, sobre os sintomas relacionados à hipertensão, certo? A hipertensão ela é descrita em literatura como uma doença assintomática, porque nenhum estudo conseguiu provar que tal sintoma tem uma relação direta com a hipertensão. Então, a gente sabe que cada indivíduo é um indivíduo, a gente sabe que o indivíduo ele pode dizer, doutor, quando minha pressão sobe eu tenho dor de cabeça, tudo bem, a gente não vai ignorar e nem achar que não possa ter alguma relação. O fato é, os estudos não comprovam isso. Então, a gente tem que, na medicina, ela tem que ser baseada em evidência. Evidência são estudos, né? Então, partindo desse pressuposto, o que o paciente tem que ter em mente é que ele precisa avaliar essa pressão com uma certa periodicidade. Não vai ter um sintoma que vai dizer, você está com isso, então você está com pressão. Então, a gente precisa que o paciente se conscientize disso. O paciente precisa saber que minha pressão, a maioria das vezes que ela estiver alta, eu não vou sentir nada. Quantas vezes eu atendo um paciente com uma pressão de 20, 22, que está ali sentado batendo papo comigo, tá bem, doutor? Tá bem? Ele, tô bem, doutor, tá tudo bem. Então, isso é o mais comum. Então, se o indivíduo ele não tem uma rotina de frequentar o médico, de aferir essa pressão, ele não vai saber. Então, a hipertensão ela pode passar por anos sem dar nenhum sintoma.
Quando é que a pressão vai gerar um sintoma? Quando a gente tem o que a gente chama de lesão de órgão-alvo. Imagine que o nosso coração, ele é, de fato, uma bomba. E a circulação são os canos ali da bomba, certo? Toda bomba que trabalha sobre alta pressão, ela aguenta trabalhar sobre alta pressão. Se a gente botar uma bomba aí para trabalhar na pressão, ela vai. Só que ela se desgasta muito mais. Então, o coração, ao longo do tempo, ele vai se desgastando, né, com essa pressão alta. E se ele vai se desgastando, ele é um músculo. Se o coração é um músculo, ele começa a hipertrofiar. Ele está trabalhando tanto. Todo músculo que a gente trabalha muito, hipertrofia. O coração é do mesmo jeito. Ele está trabalhando sob alta pressão, ele começa a hipertrofiar. Ele hipertrofia, ele mantém a função dele ainda. Só que tem uma hora que ele vai dilatando tanto que ele começa a ficar grande e fraco. Aí é quando vem a insuficiência cardíaca. Aí o paciente vai começar a ter edema de membros inferiores. Ah, doutor, eu ando daqui até ali e canso. Eu subo um lance de escada, eu não cansava, agora eu estou cansando. Aí começa a surgir. Quando você vai ver, o paciente já está com a insuficiência cardíaca, porque ele tem hipertensão há 5, 10, 15 anos e não Nunca sabia. deu atenção. Então, a hipertensão é uma doença silenciosa, é uma doença que a gente precisa ter cuidado mesmo. Além do coração, ela prejudica os vasos. Imagine um vaso ali com a pressão alta passando o tempo inteiro. O vaso, a parede do vaso é composta por células, então você vai lesionar ali o vaso, vai formar e vai favorecer o que a gente conversou anteriormente. Formação de placas, porque você está ferindo o vaso, o organismo tenta cicatrizar aquilo, vai formando placas, aí deposita gordura, aí vem um trombo, enfim. Então, a hipertensão, ela precisa ser encarada e cuidada antes de aparecer qualquer sintoma. Eu acho que a mensagem que tem que ficar é essa. E a outra mensagem, eu sou hipertenso, tomo remédio. Minha pressão controlou, parei de tomar o remédio. A pressão Não volta a existe subir. isso. Hipertensão, a gente não cura, a gente trata. Ah, doutor, eu tinha hipertensão, era obeso, perdi peso, e aí minha pressão estabilizou. Com certeza, a obesidade ela tem relação com o aumento da pressão. Então, se às vezes você perde peso, você controla a sua pressão, está controlada, ok. Vamos acompanhando, porque em algum momento você pode precisar usar remédio e em outro momento você pode realmente ficar sem o remédio. Então, eu acho que é importante a hipertensão estar clara na cabeça dos pacientes. E doutora Thaís, além da obesidade que o doutor já citou, quais outras doenças hormonais podem levar à hipertensão? Olha, a obesidade eu acho que seria o ponto-chave, né? Porque Sim. grande parte dos meus pacientes, acredito que o de André também, tem obesidade. E a obesidade, ela acaba sobrecarregando, como o doutor André falou, o coração, Sim. né? Então o coração precisa de mais força para bombear sangue, para aquela massa corporal maior, né? Também existe uma disfunção renal, muitas vezes associada à obesidade, né? Ativando um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona. E isso faz com que aumente a aldosterona, retenha sódio, água e aumente essa pressão. Mas existem outras doenças desconhecidas, né? Que a gente chama de hipertensão secundária. Não, são doenças mais raras. Como, por exemplo, eu vou te citar nomes que talvez você nunca ouviu falar, tá bom? Tem o hiperaldosteronismo primário, que é uma doença que se desenvolve numa glândula chamada suprarrenal. Ela fica em cima do rim, por isso, né, suprarrenal, e ela produz aldosterona, então é um tumorzinho com excesso de aldosterona que aumenta a pressão. Também, outra doença é o feocromocitoma, que é um nome diferente também, que ela é responsável pela produção de catecolaminas, né, então noradrenalina, adrenalina. Então, esses hormônios, eles aumentam a pressão e causam uma hipertensão que a gente chama de secundária. O próprio cortisol, que hoje é conhecido, né, como hormônio do estresse, existe uma doença chamada doença de Cushing, que ela pode se desenvolver nessa glândula suprarrenal ou numa outra glândula chamada hipófise. E aí o excesso de cortisol aumenta a pressão, aumenta a resistência vascular, aumentando a pressão. São doenças raras que normalmente a gente investiga, né? Normalmente a maioria das hipertensões elas são primárias, mas tem casos em que a gente pode pensar numa hipertensão secundária, naquelas pressões de difícil controle, no paciente jovem. Então a gente vai abrir o olho um pouquinho. Será que é uma hipertensão secundária? E existem exames específicos para a gente investigar isso. Hoje em dia, o estilo de vida das pessoas tem piorado um pouquinho. E vocês que estão aí no dia a dia acompanhando os pacientes, tem algumas coisas que acendem um alerta em vocês para poder trazer assim como alerta para as pessoas? Assim, o estilo, o nosso ritmo de vida, na verdade, mudou muito, né? Sim. Principalmente por causa do Aceleração. do celular e tal. Então, isso é notório. Todos nós sabemos. E se a gente fizer uma autorreflexão, a gente vai perceber que
nós estamos mais ansiosos, mais estressados, a gente quer a resposta para ontem, para agora. A gente ouve uma mensagem no WhatsApp, a gente bota em 2 vezes, porque a gente não quer passar 20 segundos ouvindo uma mensagem. Então, hoje, o ritmo da vida acelerou muito, porque a gente, de fato, tem as respostas muito rápido. Mas isso gera nas pessoas uma ansiedade, um estresse, e como a doutora Thais estava falando, a gente tem toda uma questão hormonal, que ela também vai falar mais sobre isso, que vai estar interferindo aí com essa coisa do estresse, da ansiedade e tal. O que a gente sabe para falar um pouquinho do coração, a gente tem, eu não sei se tem 4 ou 5 anos, me falhando a memória aqui, mas a sociedade hoje, né, americana, europeia e brasileira de cardiologia, ela traz o sono como um fator de saúde cardiovascular. Então, a gente avalia vários fatores para saber se o indivíduo ele tem a saúde cardiovascular boa ou não. O sono entrou. Por que o sono? Porque o sono ele é um reflexo do nosso dia. Se a gente é agitado, ansioso, tudo para a última hora, fica com a cara no telefone, então a gente está ansioso e tal, e a gente prejudica o quê? O sono. Então, como o sono é algo mais palpável da gente saber se você dorme bem ou não, dormir bem hoje é considerado, se você dorme de 7 a 9 horas, você dorme bem. Para o idoso, talvez a gente tolere um pouquinho menos. Mas se você dorme mais do que 9 horas por dia, seu sono não é bom. Se você dorme menos do que 7, você também não tem um sono bom. Então a gente usa esse parâmetro, porque a gente sabe que os indivíduos que dormem menos ou mais, eles têm um risco cardiovascular maior. Então, é um sinal de alerta. O sono está relacionado à nossa hiperatividade do dia, e a gente precisa se adaptar. O mundo não é igual a 20 anos atrás. Mas a gente também precisa saber que hoje a gente tem que avaliar o tempo que a gente está exposto ao celular, a hora que a gente trabalha, a hora que a gente descansa. Né? Porque hoje as pessoas trabalham literalmente o dia inteiro. Porque antes de sair de casa já está aqui no celular resolvendo alguma coisa, trabalhou o dia todo, voltou, está aqui. Então isso está comprometendo a saúde das pessoas, está aumentando a incidência das doenças cardiometabólicas, a obesidade, diabetes, infarto, tudo que está relacionado a isso. Então a gente sabe que o mundo moderno ele é prejudicial ao coração. Por isso entra uma especialidade importantíssima, negligenciada por muitos, que é a psicologia. Hoje, cuidar do coração, cuidar da saúde, também está relacionado a cuidar da mente. Então, eu acho que o mundo moderno, a gente precisa ter cuidado com ele. E você, doutora Thais, quais são os sinais de alerta que você identifica assim no dia a dia para as pessoas voltarem às atenções? Pronto, então, a questão do sedentarismo, né? Hoje a gente vê que os pacientes nessa rotina de ansiedade, de resolver problemas, a atividade física acaba ficando de lado, né? A maioria dos pacientes, né, não tem atividade física regular. E regular, quando a gente fala, pelo menos 150 minutos por semana, ou 30 minutos, 5 vezes por semana, pelo menos, tá? Pra gente considerar uma pessoa realmente ativa. Então, o exercício físico ajuda tanto na saúde física como mental, né? Que o André tocou na questão da saúde mental como parte, né, de todo. A gente fala de saúde, a gente não fala só de ausência de doença. A gente fala de um bem-estar completo, né? Então, a pessoa tem que ter saúde física, mental, enfim, toda uma estrutura para a gente dizer que realmente uma pessoa é saudável. Um outro ponto-chave é a questão da alimentação. A alimentação é primordial, né? A gente vê uma dieta rica em ultraprocessados, né, em lanches, fast food, porque quer tudo rápido, né? E vem a questão da ansiedade, de ser tudo para ontem. Né? Então, a dieta, a alimentação ideal é aquela com mais proteínas, com menos carboidratos refinados, mais fibras. Então, uma dieta mais limpa. Inclusive, o padrão da pirâmide alimentar mudou. Hoje a gente sabe que, em termos de prioridade, a gente tem que priorizar as proteínas, as fibras e, por último, né, vem carboidratos, enfim. Existem várias dietas hoje, né? Os pacientes me perguntam, doutora, qual a melhor dieta para emagrecer? Primeiro, não existe uma dieta única. Mas existem várias opções hoje, e o ideal é aquela que você vai se adaptar, que você vai conseguir seguir. Mas existe hoje o jejum intermitente, a dieta cetogênica, várias dietas, mas tem que se adequar ao perfil do paciente, porque não adianta a gente fazer uma dieta tão restritiva que o paciente não consiga seguir, ou então ele vai ter aquela restrição e depois vai ter um quadro de compulsão.
Então é muito importante a gente abordar isso. A nutrição vem aí em conjunto também, né? Uma nutrição com abordagem comportamental é muito interessante. O sono, que André comentou, eu acho fundamental. Uma das principais perguntas que eu faço para o meu paciente é como está seu sono? Seu sono é reparador? Sim. Não é? Porque ele afeta em todo o ciclo circadiano, né? Nosso corpo tem hormônios que são produzidos pela manhã, tem hormônios que são produzidos à noite. Se seu sono está ruim, bagunça tudo. Então, a importância de manter um ciclo circadiano com a produção de hormônios adequados também depende do sono. Então, acho que os pilares são atividade física, alimentação e sono reparador. Eu acho que isso é o conselho aí que eu dou para vocês. Perfeito, doutora. Agora, a gente falando de prevenção, quais são os 3 primeiros passos para quem quer começar a se prevenir para não cair da hipertensão? Na verdade, assim, a prevenção, vamos dizer, é o primeiro, eu não sei como é que eu posso falar, mas é assim, é a primeira coisa, quando a gente fala em saúde, o primeiro ponto que tem que vir é a prevenção. Sim. Certo? Quando a gente participa de congresso, a gente participa dessa evolução aí tecnológica da medicina, com recurso diagnóstico, com recurso de tratamento, quando a gente vai para os estudos, nada tem impacto maior do que o indivíduo que se cuida, o indivíduo que se previne. Pode lançar o melhor remédio do mundo aqui, mas se o indivíduo ele for um indivíduo que ele procura se prevenir, ele tem um efeito melhor do que aquela medicação lá. Então, a prevenção é a base, é o pilar maior de tudo. E a prevenção, como a doutora Thaís falou agora, é uma coisa simples. A gente pensar em qualidade de vida, a gente pensar em comer bem, em se exercitar, em dormir bem, em ter rotina. A rotina é uma coisa que as pessoas precisam ter para tudo. A rotina do nosso dia a dia, então a gente tem que saber qual é a nossa rotina. Eu acordo, vou fazer isso, e eu vou parar a hora. Pronto. Então você cria uma rotina. Existe a rotina do cuidado da saúde. Que aí a rotina do cuidado da saúde é todos os indivíduos, seja criança, adulto, adolescente, idoso, ele tem que ir uma vez por ano no médico, certo? Quem médico? A criança vai no pediatra, o adulto jovem ali, a princípio, se ele não tem nada, ele vai num clínico mesmo, pode ir no cardiologista, às vezes no endócrino, mas ele tem que procurar um médico uma vez por ano que tem uma visão generalista, vamos dizer assim, onde o médico possa avaliá-lo e solicitar alguns exames para acompanhamento. Então, a prevenção, ela primeiro vem dos nossos hábitos, comer bem, fazer exercício, dormir bem, e ter rotina. Sim. Quem não tem rotina não consegue ter saúde. E a outra coisa é o cuidado com a saúde, que aí é assistência médica, é ir no médico, procurar saber que exames ele precisa fazer, o que a gente tem que controlar. Então, assim, a prevenção é o que vai salvar vidas. Né? Então, se a gente tiver um indivíduo, se você fizer um levantamento, as doenças do coração têm vários fatores de risco. O indivíduo que ele controla a pressão, controla o colesterol, está no peso adequado, faz atividade física e dorme bem, o risco cardiovascular dele chega a ser menor que 1% ao ano, ou seja, ele tem um risco menor do que 1% de ter um evento cardiovascular. Sim. O indivíduo que ele tem hipertensão, diabetes, colesterol alto, aí ele vai, cada fator desse vai aumentando o risco. Então, como a gente falou, a gente precisa cuidar de tudo, a gente precisa saber. O indivíduo diabético, ele só vai saber que é diabético também se ele não fizer exame, ele só vai saber quando ele já tiver uma lesão de algum órgão ali que o diabetes causou, senão ele não vai sentir nada, a não ser em casos onde a gente tem uma glicemia muito elevada, que ele pode abrir um quadro de cetoacidose diabética, enfim. Mas o sintoma do diabético é como a hipertensão. A maioria das vezes ele só vem quando já é tarde demais. Então, se você não for no médico, se você não se prevenir, tenha certeza que a hora que... Porque muito paciente diz, doutor, eu não sinto nada. Eu tenho medo de médico, eu não gosto de médico, eu não sinto nada, eu vou para médico para quê? Isso é uma... A gente ouve isso no dia a dia. Ou aquilo, só acha quem procura. Eu vou procurar para achar alguma coisa, Porque se eu procurar e achar uma pressão alta, eu vou tratar e você não vai infartar lá na frente, não vai ter um AVC. Eu brinco com meus pacientes, eu digo, quando tem um paciente muito rebelde, eu digo a ele, eu vou levar você lá no Roberto Santos, né? A gente tem uma ala lá de AVC, né? Hoje é um centro de referência do SUS e tudo, do AVC.
Eu vou levar você lá na enfermaria, para você ver os pacientes sequelados de AVC que não anda, não fala, não tem que usar fralda. Então você vai querer comprar essa briga, está com a pressão alta, colesterol alto, acima do peso, vai querer esperar você ficar em cima de uma cama para dizer que quer se cuidar, e aí? Aí não Então, adianta. assim, a prevenção é a chave de tudo, né? Então, eu acho que isso é para o paciente, a gente diz, ó, a gente está aqui fazendo um podcast do CHAP, e você vê, os pacientes precisam não estar sentindo nada e vir para o médico. Isso é uma coisa, principalmente aqueles que não têm plano de saúde, porque o indivíduo que não tem plano de saúde, ele depende do SUS. Sim. E o indivíduo que depende do SUS, quando ele tiver um problema maior, ele vai para o SUS. Infelizmente, a gente sabe as dificuldades hoje que a gente encontra no SUS. Se você pode vir ao médico, você pode se cuidar, você pode se prevenir e evitar você precisar ir para um hospital, por que não fazer? Tá aí, e você, doutora Thaís, mais algum ponto para prevenção para trazer para os pacientes? Eu acho que André já tocou bastante, né? Abordou a importância da prevenção, Sim. né? Então, assim, lógico que o paciente já chega com complicações pra gente, a gente trata, a gente controla, mas o principal, se a gente quer ter saúde, a gente tem que prevenir. E a prevenção envolve consultas regulares, né, com o clínico de um modo geral, mas vão ter as especialidades no qual as doenças vão ser abordadas, endócrino, cardio, enfim, várias outras. A importância também da saúde mental, da psicologia, da nutrição, todo um conjunto, né, uma abordagem multidisciplinar, mas o foco é prevenção. E para você prevenir, você tem que procurar um médico pelo menos uma vez por ano. Lógico que dependendo das doenças, as consultas são em intervalos menores, mas é importante estar sempre regularmente no médico para aferir pressão, para aferir glicemia, né, fazer exames pelo menos uma vez por ano laboratoriais, porque como ele falou, é assintomático. A hipertensão, na maioria das vezes, é assintomática, o diabetes é assintomático, e só vai ter sintomas quando já está muito mais grave, quando já tem complicações. Então, para a gente evitar isso, temos que prevenir e procurar o médico. Agora eu quero trazer um bate-bola com vocês de mitos e verdades. São as principais dúvidas dos pacientes, aquilo que eles chegam para vocês querendo questionar se é verdade ou se é mentira. E para começar, quero trazer: pressão alta só acontece em idosos e tem cura. Eu acho assim, na verdade, isso é algo que já a gente vem desmistificando, né? A gente vem, o indivíduo hoje com 20 e poucos anos, eu tenho um paciente com 18, 19 anos que tem hipertensão. Sim. Então a hipertensão, ela não é uma doença do idoso, ela não é uma doença que a gente só precisa se preocupar quando ficar velho, é uma coisa que a gente tem que se preocupar desde sempre, né? A hipertensão e outra, quanto mais jovem você desenvolve a hipertensão, pior. Sim. Porque teoricamente, se o indivíduo tem 20 anos, aí tem uma expectativa de vida, nem sei quanto é que está aqui no Brasil, mas deve estar em torno de 80 anos quase. Então ele vai ter aí 60 anos tendo que cuidar de uma pressão. É diferente do indivíduo que desenvolve uma hipertensão com 60, com 70, que ele teoricamente já tem um espaço de vida menor, né? Então ele vai ter, as consequências não vão ser tão graves, talvez, quanto aquele indivíduo que teve uma hipertensão, iniciou um quadro de hipertensão com 20 anos. Então, essa história do idoso, do paciente mais velho, não existe. A gente precisa fazer essas avaliações desde sempre. Doutora, quem é magro não tem problema hormonal e nem de colesterol. Mito ou verdade? Mito, né? Então a gente sabe que, lógico que a obesidade traz em si, né, alterações hormonais, sim, mas o paciente magro, ele pode ter colesterol alto, pode ter um hipertireoidismo que leva ele a emagrecer, então é um magro, né, doente. Então, isso é um mito. Pacientes magros podem ter alterações, pacientes magros precisam de um check-up para que a gente possa verificar todas as questões de saúde e hormonais. Isso, tocando nesse ponto aí, é que você vê, o indivíduo ele chega no consultório e diz assim: doutor, fulaninho, meu vizinho, meu primo, ele, rapaz, é magro e o colesterol é alto. Eu estou aqui gordinho e esse negócio, e meu colesterol tá ótimo. Então eu não preciso, tá vendo? Quem precisa se cuidar é ele. Tá, o que é que acontece? Os fatores de risco, eles são independentes, certo? Sim. Se eu sou magro e tenho colesterol alto, eu tenho um fator de risco para doença cardiovascular. Se eu sou obeso e tenho colesterol alto, eu tenho 2 fatores de risco para doença cardiovascular. Uma coisa não invalida a outra, certo? Então são coisas distintas. Claro que a maioria dos obesos vão
cursar com alteração metabólica e tal, e vão evoluir com alteração do perfil lipídico, que é o colesterol. Sim. Mas uma coisa não exclui a outra. E a gente sabe que cerca de 70% do nosso colesterol quem produz é o nosso próprio organismo. Então, às vezes, o indivíduo ele tem uma hereditariedade. Ele tem ali pai, avô, tio, todo mundo com colesterol alto, e aquilo é uma coisa genética dele. Ele vai ser magro e vai ter o colesterol alto. Então não adianta nada fazer exercício. Não, claro que não. Se ele tiver o colesterol alto, for obeso e sedentário, ele tem 3 fatores de risco. Se ele for só o colesterol alto, ele tem 2 e a gente vai cuidar do colesterol alto dele. Né? A gente vai fazer com que o colesterol controle. Então, isso é uma coisa que os pacientes, eles atrelam isso. Eu fiz meus pacientes tá obeso. Sedentário, obesidade grau 3. Fez o exame, colesterol tá bom, ele disse, pronto, não preciso fazer nada. Tô ótimo. Entendeu? E isso é uma, vamos dizer assim, é ele querendo se enganar. E às vezes não é nem por falta de conhecimento mesmo. Então a gente precisa parar, explicar que a obesidade não se resume ao colesterol alto como um problema. E aí a gente vai cuidando do paciente nessa batalha aí do dia a dia. Doutora, para você de novo, jejum prolongado, ele pode ajudar a regular os hormônios? Depende, né? Em alguns casos, sim, tá? Em alguns casos, né, hoje a gente, né, conhece o jejum intermitente, que ajuda, né, a controlar níveis de glicemia, uma dieta cetogênica também pode ajudar, mas não é para todo paciente, né? Então a gente tem estratégias, a gente tem que individualizar. Então o paciente é um paciente único, né? O que funciona para um não funciona para outro. Então às vezes o paciente chega, doutora, eu quero usar um remédio para emagrecer, eu quero fazer essa dieta porque a minha colega, a minha amiga fez. Não, tem que ser individualizado, tem que ver o perfil metabólico do paciente, tem que avaliar exames, tem que ver como está todo o perfil metabólico para indicar a melhor dieta, a que vai se adequar para esse paciente. E aí vem a questão multidisciplinar, né? Endócrino, nutri, toda essa abordagem para a gente poder definir qual é a melhor dieta, qual é a melhor medicação para determinado paciente. Então tem que ser individualizado. Agora, mais uma questão aqui dos pacientes suplementos aumentam o açúcar no sangue e não substituem uma alimentação saudável. Mito ou verdade? Deixa a doutora Thaís. Os suplementos, eles têm a sua função, tá certo? Alguns pacientes, até mesmo por conta da nossa dieta, né, que é uma dieta pobre em vitaminas, cheia de ultraprocessados, de conservantes refinados, tem sua função. Mas elas não substituem uma alimentação adequada. Então, quando o paciente chega para você, ou querendo, para mim no caso, né, querendo emagrecer, ou querendo ganhar massa muscular, a suplementação cabe, mas primeiro eu vou ter que melhorar a dieta, vou ter que ver, né, aumentar a ingesta de proteínas. Como é que está a sua ingesta de proteínas? O ideal seria de 1,5 a 2 gramas, né, por quilo de peso de proteína naquele paciente que quer ganhar massa muscular, naquele paciente que está em uso de análogos, né, de GLP-1, de GIP, em que aquele paciente, que aí abordando, né, as famosas canetas emagrecedoras, muitos pacientes usam sem acompanhamento médico, e aí aquele paciente que em um mês perde 10 quilos, mas ele perde gordura e massa muscular. Então, talvez um suplemento caberia aí, um suplemento de proteínas, uma creatina, mas não deixa de ter a importância primordial da dieta. A dieta é a base, e aí, junto com as medicações, mas tem que ser tudo com boa orientação, com profissionais habilitados para cuidar desse paciente. Não dá para usar, né, como a gente vê muitos usando aí por conta própria, e aí a abordagem de mais uma questão, né, de que os pacientes procurem em qualquer lugar, né, o uso da medicação, mandam formular, e os riscos consequentes a isso, né, então tem que procurar um profissional de saúde, né, com experiência, que cuide, que prescreva, que acompanhe e que suplemente da forma correta. A questão dos suplementos hoje é outra, assim, o paciente ele entra no consultório e ele diz assim, doutor, vê aí uma vitamina para eu tomar, que eu não estou muito bem não. Sim. Aí já é isso assim, já é meio cultural, né? A gente quer algo palpável ali, que eu possa estar abrindo ali uma embalagem, tomando e aquilo vai melhorar. E a gente sabe que às vezes existe um efeito até placebo, que a gente chama, né? Que é o indivíduo ali tá acreditar que de fato ele está tomando algo que vai melhorar, ele melhora, e melhora mesmo, né? Dizer que melhora, não está melhorando, está dizendo que ele melhora mesmo, porque a nossa mente é nosso guia, né? Então, se você tá ali, tô tomando esse remédio, vou ficar mais disposto e tal, você termina que fica mesmo. Então, assim, a suplementação, ela tem que ser, obviamente, individualizada, mas a doutora Thaís tocou em pontos importantes, porque essa coisa também da gente ficar aqui dizendo tem que ser individualizado, tem aí os pacientes até se chateiam, dizem, doutor, tudo é assim, né? Mas o que é que acontece?
tem algumas coisas que a gente já sabe. Nosso ritmo de vida hoje, a gente precisa ter ali aquele aporte de proteína diário que a gente às vezes não consegue, porque na alimentação é correria, então você tem um whey que você tome, não tem problema nenhum, ele vai lhe dar um suporte de proteína, é bom, a creatina, a recuperação muscular, é bom, o idoso, né, também, que precisa, né, que tem essa perda de massa, tem a sarcopenia, que é o problema da perda de massa muscular, isso afeta o metabolismo ósseo, tudo, então termina que os suplementos têm seu espaço sim, devem e podem ser usados, a gente só tem que ter um pouco de cuidado de achar que o que resolve tudo na vida é o suplemento, né? Quando a gente fala de dieta, né, eu não sou nutricionista, mas estudo muito sobre dieta, sou diabético, então termina que a dieta sempre foi algo primordial aí em minha vida, e eu lhe digo, agora não só como médico, mas como paciente, o que você come tem tudo a ver com a sua saúde. A comida, eu digo a meus pacientes hipertensos, diabéticos, eu estava comentando com a doutora Thaís aqui antes do podcast, eu descobri a diabetes, é uma diabetes tipo 1, enfim, mas eu descobri tem 3 anos. Eu tinha uma hemoglobina glicada de 12,1, entenda que o normal é abaixo de 6, 5,7, tá? E aí eu tinha mais do que o dobro, que eu descobri, foi uma coisa inusitada, enfim, uma coisa genética, enfim, mas o fato é, quando eu sentei com um colega endocrinologista, ele disse, você está com déficit de produção de insulina, você tem que fazer, mas você parece ter ainda alguma produção remanescente ali de insulina, e vamos focar na dieta, vamos ver como é que vai ser. Eu passei um ano, a insulina normal, se eu não me engano, é de 2 a 20 e pouco, não sei, mas assim, minha insulina era 0,3, meu peptídeo C, que é o que mede a produção de insulina, lá embaixo, e eu fiz a dieta. Aí eu fiz a dieta, uma dieta cetogênica, né, baseada no consumo de proteína. Minha glicemia ficou normal. Eu passei 1 ano e meio com a glicemia normal, sem tomar nada. Então eu digo a meus pacientes diabéticos, o tratamento da diabetes é comer, é o que você come. Sim. O remédio ele vai lhe ajudar ali, né? Claro que o indivíduo obeso e tal tem que tomar, seja as canetas, ou seja qualquer medicação que vai ajudar. Tudo ajuda. Mas o que você come é o que lhe trata. Se eu não como açúcar, não como carboidrato, como é que meu açúcar vai subir? Não tem como. A proteína praticamente não sobe o açúcar. Então, e a coisa da dieta, aquelas pirâmides que a doutora Thaís comentou, frutas, carboidratos, hoje em dia a gente sabe que as dietas que têm maior evidência científica sobre benefícios são as dietas à base de proteína. Então, eu digo a meus pacientes sempre, quer comer bem? Para resumir um pouco, eu não sou nutricionista, tudo que tiver dentro de saco você não coma. Só coma o que não tiver dentro do saco. A dieta, como dizia um professor meu, a dieta é divina. O que Deus fez, você come. O que o humano botou a mão para você já não come. Então, só de você fazer isso, você vai comer o quê? Você vai comer carne, você vai comer ovo, você vai comer legumes, você vai comer salada, você vai comer fruta. Então, assim, você já sai um pouco para você ter um norte. Eu, às vezes, controlo o açúcar de meus pacientes, só com uma dica, eu digo a ele, de manhã você come... Não, doutor, eu como ótimo, eu como pão de manhã, pão, cuscuz, tapioca, na hora do almoço eu como um feijãozinho ali com arroz e um pouquinho de farinha, viu? Só um pouquinho de farinha, e um pedacinho de carne e tal. Aí eu digo a ele, vamos fazer o seguinte, de manhã, em vez do pão, como omelete, com carne, com frango, coma ovo. Não é que você não possa comer um cuscuzinho, nem um aipim, nem nada, você pode, mas assim... Force na proteína, come muita proteína e o que tiver de acompanhamento você coma menos. Na hora do almoço você come um pedacinho de carne, e arroz, feijão, farinha, você come 3 pedaços de carne, bota um pouquinho de arroz e um pouquinho. Aí o paciente, ele começa a entender de forma prática o que ele tem que fazer, aí ele vai. Aí depois de 2 meses, 3 meses ele volta, doutor, perdi peso, meu açúcar melhorou e tal, sendo que eu botei às vezes um grifagem, uma medicaçãozinha ali para começar um tratamento, mas o que fez a diferença para ele foi, de fato, essa inversão. Então, a dica que eu gosto de dar, porque eu sou paciente, para meus pacientes, é coma proteína. Se você tiver na dúvida do que comer, coma proteína, porque isso vai lhe ajudar com certeza. Tá aí a dica essencial do doutor. Mas hoje em dia a gente sabe que muita gente não se cuida por falta de tempo e por falta de dinheiro também. Vocês ainda veem isso como uma realidade? Falando de prevenção novamente, que é o ponto principal aqui do nosso bate-papo. Na verdade, por falta... Eu estava conversando essa semana com uma colega
também endocrinologista, e a gente estava comentando que hoje o que a gente precisa de exame e de cuidado é muito barato. Pouca coisa é cara. A gente, assim, paciente acima de 50 anos vai fazer uma colonoscopia, aquilo vai custar um pouquinho mais. Mas se você for para o pé da letra, o que eu preciso fazer de exame, né, para me cuidar e tal, não é caro. A gente gasta dinheiro com tanto, claro que tem pessoas que estão numa condição financeira que, mas e hoje, puxando a sardinha um pouquinho para o lado de vocês, a gente tem várias formas de ter acesso à saúde. Sim. E a gente traz o CHAP como uma possibilidade disso, onde eu vou pagar um valor justo ali por uma consulta, vou ter um médico especialista, que hoje é coisa difícil, né? Sim. A gente acha, é outra coisa que eu digo aos pacientes, vê se seu médico tem RQR, ninguém sabe nem o que é, né? Mas veja se seu médico foi submetido a uma prova de título e ele tem ele diz que é cardiologista, ele tem o título de cardiologista. A maioria não tem, né? Então, principalmente nesses locais onde a gente tem um custo muito barato. Então, hoje você tem a possibilidade, você tem condições, seja através do CHAP, de você ter uma condição de ter uma consulta mais barata. O médico, que é um médico profissional, é um médico ético, ele vai lhe pedir o que ele precisa para cuidar de sua saúde, que não é caro assim. Então, assim, a desculpa do dinheiro pode até servir, mas para uma parcela bem pequena da população que realmente vive numa condição de pobreza e tal, que aí é mais difícil. Mas a população ali, classe média baixa, classe não tem, eles gastam dinheiro. Se parar para tomar uma cervejinha ali, pode saber que já gastou o valor da consulta do médico e dos exames, enfim. Então, eu acho que isso hoje não é mais desculpa. Hoje e quanto mais você procurar o médico, tenha certeza, quanto mais você procurar, quanto mais prevenção você fizer, menos você vai gastar. No dia que você tiver um problema grande, se você não conseguir pelo SUS e quiser pagar no particular, aí o negócio é mais sério, né? E você, doutora? Acho que o doutor André abordou isso mesmo. Eu acho que hoje a gente tem aqui na Clivale, né, pelo CHAP, possibilidades, né, de várias especialidades, né, com profissionais experientes, com título de especialista, com RQE, e cada paciente, né, consegue ter um profissional qualificado para ajudar. Então, prioritariamente, acho que nossa abordagem, nossa conversa aqui sobre hipertensão, sobre hormônios, além de várias outras coisas, é focar em prevenção. Então, a gente abordou estilo de vida e abordou a importância do médico qualificado, para realmente que o paciente se previna e tenha saúde de forma completa. É isso, como os doutores trouxeram aí pra gente, a prevenção é muito importante e hoje ficou muito mais fácil de você conseguir ter acesso a esses exames. A Clivale Mais atende vocês que precisarem desse tipo de prevenção e atende pelo CHAP, como o doutor falou, traz aí diversas possibilidades para você que precisa ter acesso a um especialista. No aplicativo você tem acesso até 70% de desconto, além de outros benefícios, como telemedicina, opção de parcelamento, e você também tem a opção de até colocar 2 pessoas como dependente. Então, não tem mais desculpa, o CHAP oferece essa facilidade para você e já pode baixar o aplicativo nesse QR Code que está aparecendo aí na tela para falar com um dos consultores e agendar sua consulta para ontem. Vamos se prevenir, principalmente nesse mês mundial da saúde, dar atenção ao seu próprio corpo, atenção à sua saúde, que é o que mais vale. Então, quero agradecer a presença de vocês dois, que trouxeram pontos muito importantes para os pacientes hoje. Obrigado pelo convite. Eu acho que a informação é a base de tudo. A gente procura hoje na medicina educar os pacientes. O paciente ele precisa saber, ele não tem a obrigação de saber. E nós médicos temos a obrigação de ensiná-los o que é a doença, por que ele tem que se cuidar. Porque quando a gente sabe, a gente tem uma justificativa, isso eu acho que serve para tudo na nossa vida. Se passa uma informação para a gente e não justifica um porquê, a gente sempre fica ali com o pé atrás. Se a gente recebe uma informação, você tem que fazer isso, por isso, você precisa cuidar de sua saúde, porque senão essa pressão vai lhe dar um infarto, aí você começa a dizer, vou cuidar. Então, eu acho que o papel do médico é esse, eu acho que a gente está aqui para atender o paciente, para cuidar e para educá-los, para que ele tenha a informação, e com a informação fica mais fácil ele decidir por que lado ele quer seguir, né?
Muito obrigada, doutora Thaís, também pela sua participação com a gente. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso, previna-se não só no mês da saúde, mas durante toda a sua vida, porque é muito importante manter o seu check-up em dia. Tenha uma alimentação saudável, beba água, tenha um sono regular também. Lembre de tudo isso para poder, a partir daqui, continuar se cuidando. E é isso, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.